Estamos de volta com Visão Trabalhista em Entrevista para o nosso papo sobre saúde do trabalhador com a doutora Maria Maene, com o Carlos Aparício Clemente. A gente falava assim, o Clemente deu um exemplo da questão municipal em Barueri, sobre o caso de uma empresa terceirizada que deixa de pagar os direitos para os trabalhadores. E isso a gente corre o risco de ver disseminado e os trabalhadores não ter para quem correr, porque na hora de uma empresa, a empresa deixar o trabalhador na mão é muito fácil, né? Isso ser legalizado pela lei da terceirização, que já está valendo, o governo Temer fez o favor de aprovar. E essa mesma lei, ela tem uma questão, doutora, com muitas aspas, vou citar aqui o que é dito em relação à saúde dos trabalhadores. Ela diz que é vedado alterações por meio de convenção ou acordo coletivo de norma e segurança de medicina do trabalho ou em legislação que disponha sobre a saúde do terceiro. Ela deixa de forma muito genérica uma proteção à saúde do trabalhador terceirizado. É uma garantia verdadeiramente esse tipo de trecho? Não vejo como uma garantia não, porque, Cristiane, você veja, hoje nós já temos vários exemplos de terceirização, que é chamada da atividade meio, não é? E nós sabemos, alguns estudos mostram que em alguns setores, esses trabalhadores terceirizados são os que mais sofrem acidentes. Então, por quê? Porque eles têm mais exposição a determinadas situações, eles são rotativos, então são pessoas que trabalham com uma grande rotatividade, um dia numa empresa, outro dia na outra empresa. Então, são pessoas que são muito mais vulneráveis às más condições, né? Eu não diria nem o treinamento, porque quando a gente fala em treinamento, parece que você responsabiliza o trabalhador para que ele não se acidente. Não, as condições têm que ser seguras, né? Então, nós temos um exemplo já, nós temos um aperitivo já daquilo que vai acontecer. A ideia, eu acho que o papel não garante nada, né? Ele é apenas, eu acho que ele, sim, ele está, formalmente existe isso, porque também no papel não estaria escrito que o trabalhador pode se acidentar, não é verdade? Sim. Então, eu acho que isso não é garantia de nada. Então, eu acho que a terceirização total, ela vai aumentar essa vulnerabilidade, sem dúvida alguma. E além desse elemento, Clemente, a gente tem também a própria reforma trabalhista, a terceirização é o início, né? Mas tem todo o esqueleto da reforma trabalhista mexendo nas garantias da CLT, e um dos elementos, né, fundamentais dessa reforma é o negociado sobre o legislado. Aquilo que for tratado por uma comissão interna dentro das empresas vai ter mais valor do que a CLT. E sindicato não vai poder interferir em relação a essa questão, fica ali, a gente entende que pode estar muito suscetível a um vício esses acordos, mas eu queria que você explicasse qual que é o impacto justamente para a saúde do trabalhador. O que corre risco com essa questão? Com certeza. O que a gente teve até hoje, quando discute negociado sobre legislado, era que o fruto de uma negociação sempre melhorava o que estava na lei. Sempre melhorava. Então, eu lembro... Era um pressuposto. Sempre, né? Então, tinha lá, quando no Brasil a gente tinha 48 horas semanais. Os metalúrgicos, no ano de 2005, conseguiram reduzir para 45 horas. Melhor, trabalhou menos horas, mas a lei era 48, ganhando as 48 horas. Na Constituição de 1988, uniformizou 44 horas no Brasil. Mas, normalmente, sempre a gente melhora o que está na lei. Sempre, né? Em relação a férias, em relação a uma série de coisas. A proposta que o governo quer enfiar goela abaixo é que se negocie abaixo da existência da lei. Quer dizer, a lei, horas a lei. Né? E isso... é muito fácil a gente observar, porque o sindicato, em alguns momentos críticos, ele teve que ir para esse debate. Por exemplo, quando vai discutir redução de jornada e redução de salários, tá? No momento de crise econômica, para evitar desemprego, o sindicato nunca fugiu dessa discussão, mas sempre colocou regras. Então, tem um grupinho de regras,
de devolução do dinheiro, né, se o trabalhador for demitido posteriormente. Então, tem uma sequência de regras em torno disso, estabilidade. Não, o que o governo quer é que pode reduzir o salário, pode aumentar a jornada de trabalho, pode trabalhar de qualquer jeito dentro das empresas. Não, isso... E em situações de crise, isso vai acontecer para tudo quanto é lado, como um desespero. E é o maior risco à saúde do trabalhador, um dos maiores riscos é no momento desse. É no momento de crise, é no momento, por exemplo, que as condições de trabalho, as condições oferecidas para a proteção do trabalho, normalmente são jogadas para segundo plano. Materiais de proteção, equipamentos de proteção individual fornecidos a trabalhadores. Em momentos de crise, muitas vezes não precisa ter crise, são materiais de segunda linha, de terceira linha, produtos que são, vamos dizer, que estão circulando no mercado de trabalho sem ter, vamos dizer, uma garantia que de fato aquilo vai dar proteção para as pessoas. E é um risco imediato que nós estamos sofrendo nesse momento, né? Não só ali na discussão do negociado sobre o legislado, mas de uma prática que está se instalando dentro do país, de diminuir gravemente assim as condições gerais de saúde, de trabalho das pessoas, né? E acho que é um perigo muito grande que a gente está vivendo. A gente está terminando o nosso bloco, mas eu não posso deixar de tocar no assunto reforma da Previdência. Doutora Maria Maeno, é mais um ataque ou o principal dos ataques? Por quê? Olha, a reforma da Previdência, eu acho que muitos aspectos já estão sendo discutidos, quanto à questão da aposentadoria, da idade, etc., né? Em relação ao saúde do trabalhador, eu acho que há várias perdas também. Então, na questão da refiliação, por exemplo, se você aumenta o tempo do tempo de carência para que as pessoas possam ter os benefícios, você acaba diminuindo o acesso também das pessoas. Isso aí, junto com o aumento da rotatividade, junto com a descontinuidade da vida de trabalho de uma pessoa, acaba diminuindo o acesso aos direitos desses trabalhadores. Diminuição do valor do auxílio doença também, que a gente tem visto, né? Então, vai aumentar a subnotificação de uma forma brutal, por causa, principalmente em relação, eu não estou dizendo nem dos acidentes graves, mas principalmente em relação a doenças. Muitas doenças serão descobertas depois que a pessoa já tiver saído. Até porque o contrato temporário... São contratos mais curtos, né? Então, eu acho que é muito difícil. E numa coisa que eu queria falar que o Clemente falou, na negociação, você pressupõe pessoas que tenham possibilidades de negociar de fato. Na relação trabalhador e empregador, você não tem essa relação equilibrada. Você tem uma relação de total desequilíbrio. O empregador é quem manda, na verdade. Então, se você não tem uma organização forte dos trabalhadores por meio dos sindicatos, você fragiliza mais ainda e distancia mais ainda as forças entre empregador e empregado. Então, a tendência é fazer com que, na verdade, a saúde do trabalhador ela seja colocada no último estágio, sem nenhuma prioridade, e sim acabe vigorando a necessidade de produtividade, de lucratividade do capital, da reprodução do capital. Infelizmente, esse é um peso que está recaindo sobre nós e cabe a gente participar da mobilização, fazer a pressão nas redes sociais, mas também fora, substancialmente fora das redes sociais, é ir para a rua, é se organizar dentro dos partidos, dentro dos movimentos sociais, movimento sindical, é cobrar verdadeiramente, porque é uma mudança do nosso futuro em relação aos nossos direitos e em relação a uma organização de sociedade que a gente está testemunhando e que querem fazer passar por goela abaixo. Felizmente, o nosso tempo acabou, mas certamente a gente vai dar continuidade nesse assunto que merece ser destrinchado cada vez mais para a gente aprender, apreender e defender. Obrigada pela presença de vocês dois aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Até a semana que vem.